Para atingir o potencial máximo do seu cultivo de soja, é indispensável que a população de plantas e o espaçamento entre fileiras seja estritamente respeitado. Você pode atingir aumentos superiores a 60% na produtividade se aplicar a distribuição da forma correta. Tudo isso apenas com um cálculo aí bem feito. Eu sou o Luiz Gustavo, mais conhecido como Guia, e hoje você vai conferir comigo 5 passos para atingir a população de plantas ideal para o seu sistema. Então vamos lá? Roda a vinheta! Aproveita e já dá aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder aí mais nenhum conteúdo como esse. Então vamos lá. Primeiro passo, passo 1, cálculo da densidade de semeadura da soja. O primeiro passo para atingir aí o volume populacional adequado consiste no cálculo da densidade de semeadura de soja. Esse será um dos principais fatores que vão colaborar para o aumento da produtividade do plantio. Então, essencial esse primeiro passo dentro das suas lavouras. Isso porque, se for aplicado aí corretamente, o espaçamento ideal e equidistante entre as plantas vai fornecer um melhor aproveitamento dos nutrientes no solo, já que ao separar aí adequadamente cada planta, você vai evitar a competição por recursos. Isso daí é fundamental para o bom desenvolvimento da cultura da soja. Não só da soja, né? Para a maioria aí das culturas. E além disso, se a distribuição de sementes for feita adequadamente, você vai reduzir consideravelmente os locais em que as ervas daninhas podem se proliferar, já que esse tipo de arranjo vai dificultar o crescimento das plantas invasoras. Até me confundi aqui. Além de facilitar a aplicação e a penetração de defensivos agrícolas dentro da sua cultura de soja. No caso da soja, o valor médio de plantas por hectare, geralmente elas viram em torno aí de 300 mil, sendo que populações aí de 200 a 250 mil indivíduos aí por hectare é uma margem segura para permitir aí todas as condições favoráveis para o bom desenvolvimento das plantas. O espaçamento entre elas deve ser aí de 40 a 50 centímetros, variando de acordo aí com a semeadora que está sendo utilizada na sua operação. Então, para calcular o número de plantas por metro linear, deve-se utilizar a seguinte fórmula que vai estar aparecendo na tela aí para vocês. O número de plantas por metro vai ser igual a população de plantas por hectare vezes o espaçamento dividido por 10 mil. Vai estar aparecendo aí na tela a equação, vocês podem pausar aqui o vídeo e conseguir anotar aí e fazer as contas de acordo com a sua realidade. Então, supondo uma população de 250 mil plantas por hectare e um espaçamento de 40 centímetros, a gente vai ter a equação: número de plantas por metro vai ser 250 mil vezes aí 0,4 dividido por 10 mil. Então, ó, o número de plantas por metro linear, nesse caso, vai ser aí 250 mil com espaçamento de 40 centímetros. Vão ser 10 plantas por metro linear. 250 mil vezes 0,4, né, dividido por 10 mil, 10 plantas por metro linear. Passo 2. Como calcular a taxa de semeadura de soja? Então, após ter calculado o número de plantas que a gente quer por metro linear de suco, a gente tem que calcular a necessidade de sementes frente ao poder germinativo de cada híbrido. Isso se deve, né, pelo fato aí de que nem todas as sementes que a gente vai colocar ali no solo vai germinar. Geralmente o poder germinativo das sementes que você está utilizando dentro da sua propriedade vem indicado no rótulo ali do saco de sementes adquirido. Ele deve ser utilizado para o seguinte cálculo: número de sementes por metro vai ser igual a número de plantas por metro vezes 100 dividido aí pela porcentagem de germinação. Então, supondo aí no nosso exemplo de 10 plantas por metro linear e poder germinativo de 80%, a gente vai ter aí a seguinte equação. Então, ó, número de sementes por metro vai ser igual a 10 vezes 100 dividido aí por 80. Então, com esse poder germinativo na nossa cultura, né, de 80%, a semeadora deve estar regulada para distribuir aproximadamente 13 sementes por metro ali no nosso suco de plantio. Então, ó, fizemos já o cálculo aqui de sementes por metro. Vamos para o passo 3. Agora a gente vai fazer o cálculo de semeadura de soja, supondo aí o peso, né, de 1000 grãos de soja, então conhecido também com PMS, peso de 1000 grãos de soja. Outra etapa, né, para atingir a população ideal no plantio na cultura da soja é descobrir quanto que pesa 1000 grãos aí de soja. Para realizar esse cálculo, é necessário obter a quantidade de quilos, né, de sementes que foram utilizadas ali da lavoura. Então, ó, existem variações nos pesos aí de 1000 grãos, dependendo aí da soja, do híbrido que a gente vai estar utilizando. Mas geralmente elas ficam aí por volta de 140 a 220 gramas
para cada 1.000 grãos de soja. Porém, né, como foi comentado, é vital saber exatamente o peso de acordo com o híbrido que a gente vai utilizar na nossa propriedade. Passo 4. Quantos quilos de soja para semear 1 hectare? Então, o quarto passo vai ser calcular quantos quilos de soja vão ser, né, utilizados dentro de cada hectare, quanto que a gente vai precisar para semear aí 1 hectare dentro da nossa fazenda. Para isso, você deve considerar o poder germinativo do seu híbrido, sendo interessante, né, colocar uma porcentagem de sementes a mais. Eu gosto, né, de recomendar aí para os meus clientes cerca de 5 a 10% a mais. Isso vai levar em consideração algumas sementes que podem ser atacadas ali no campo por pragas e doenças para garantir aí o stand desejado. Supondo no nosso caso, né, um stand de 250.000 plantas por hectare, poder germinativo de 80% e inserção de 10% a mais na quantidade de sementes do campo, a equação vai ficar da seguinte maneira. Então a gente tem número de sementes por hectare, que vai ser o stand desejado vezes 100, dividido ali pela porcentagem de germinação, vezes 1,1. No nosso caso, né, 250.000 vezes 100, dividido por 80 vezes 1,1, a gente vai ter, né, dessa forma, que semear 343.750 sementes por hectare para atingir o stand de 250.000, cerca de 14 sementes por metro linear, considerando aí esses 10% a mais, né, que pode ser perdido devido aí a ataque de pragas e doenças. Lembrando, né, que essa inserção de sementes a mais no solo é opcional, então muitos produtores fazem, os produtores também não gostam, né, de inserir essa quantidade a mais, então fique à vontade para selecionar aí o que te deixa mais tranquilo, né. Para calcular a quantidade em quilos que serão utilizados por hectare, a gente pode utilizar uma simples regra de 3. Supondo aí o peso de 1.000 grãos de soja igual aí a 200 gramas, a nossa equação vai ficar aí da seguinte maneira. Então, 1.000 grãos equivalem aí a 200 gramas, 343.750 gramas equivalem a X. Basta multiplicar aí e fazer a regra de 3. Na nossa fórmula, a gente vai ter que comprar cerca de 68.750 gramas de soja, ou cerca aí de 68,75 quilos de soja para semear 1 hectare. Vamos lá então, passo 5. Cálculo da regulagem da plantadeira de soja. Por final, né, a gente deve regular a semeadora previamente, calibrando para distribuir com exatidão o número desejado de sementes no plantio. Uma boa dica para essa etapa é sempre levar em consideração o tamanho das sementes na hora de escolher quais serão utilizados aí nas nossas lavouras, já que isso vai determinar o quão preciso, né, a nossa aplicação. Então, algumas empresas, igual a gente já comentou até em outros vídeos aqui com vocês, que atuam aí no fornecimento de sementes, já realizam esse trabalho pra gente, apresentando tabelas de especificações de cada disco para cada variedade aí do híbrido presente no mercado. Eles também podem trazer manuais de instrução que vão dar informações na regulagem, que vão trazer aí as maiores eficiências para aquele tamanho de semente específico. Para calcular o número de sementes por metro durante a escolha aí dos furos do disco, você deve utilizar a seguinte fórmula. O número de sementes por metro vai ser igual a sementes coletadas dividido pela distância percorrida em metros. Então, no nosso caso, o número de sementes por metro, se é 280 dividido por 20 metros. Se eu coletei 280 sementes em uma distância percorrida de 20 metros, o meu número de sementes por metro vai ser aí 14. Então, para a cultura da soja, geralmente são recomendados alguns tipos de discos com determinados números de furos para a gente utilizar aí nas nossas lavouras. Então, discos de 45 furos é utilizado aí para uma média de plantio de até 10 sementes por metro. Discos de 90 furos são utilizados aí para uma média de plantio que varia de 11 a 21 sementes por metro. E a gente tem por último aqui os discos de 135 furos. Geralmente são utilizados para as médias acima de 22 sementes por metro. Então, nesse caso, eu optaria, né, segundo os números aí do nosso exemplo, por discos com 90 furos, que iria atender às nossas demandas e a gente ia fazer dessa forma a semeadura correta da soja no campo. Então vamos lá, próximo passo. Como calcular expectativa de produtividade de soja por hectare. Outro cálculo, né, que encontra espaço na nossa busca pela população ideal é o de expectativa de produtividade de soja por hectare. Vai fazer o quê? Vai permitir que a gente tenha uma ideia da produção final que a gente possa esperar e até comercializar antecipadamente aí essa produção. Para calcular expectativa de produtividade, siga esses próximos passos que eu vou passar aqui no vídeo para vocês. Então vamos lá. Passo 1. Conte o número de vagens em 10 plantas consecutivas e divida esse resultado por 10. Por exemplo, 10 plantas ao todo deram 200 vagens, então eu vou ter uma média de 20 vagens por planta, 200 dividido por 10. Passo 2.
conte o número de grãos nas vagens e divida pelo número de vagens. Por exemplo, 60 vagens ao todo deram 150 grãos, ou seja, eu tenho uma média de 2,5 grãos por vagem, 150 dividido por 60. Passo 3. Olhe o peso de 1000 grãos para o híbrido que você está utilizando dentro da sua fazenda. No nosso exemplo, 200 gramas é o peso aí de 1000 grãos para esse híbrido, no nosso caso, né? No que a gente está fazendo aqui junto com vocês. E aplica aí tudo na seguinte fórmula que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Então, ó, se a gente está trabalhando com plantas por hectare, 343.750 plantas por hectare, vagens por planta, 20 vagens, né, por planta no nosso caso, grãos por vagem, 2,5 grãos por vagem nesse nosso exemplo, e o peso de 1000 grãos, quanto que pesa, né, 1000 grãos aí no nosso exemplo do híbrido que a gente está utilizando, pesam 200 gramas. Então, ó, de aplicar tudo isso nessa fórmula que apresentou, que está aparecendo na tela aí para vocês, a produtividade esperada para o nosso exemplo é de 57,29 sacas por hectare. Então, ó, 343.750 vezes 20, vezes 2,5, vezes 200, dividido por 60 mil, vai dar aí os nossos 57,29 sacas por hectare. Repita esse procedimento algumas vezes ao longo do talhão para obter a correta representatividade nos dados. Outra coisa interessantíssima, né, de saber é o tempo necessário para colher a soja. Também é possível, lógico, antecipadamente, calcular quanto tempo que a gente vai utilizar para colher aí toda a nossa produção. Para isso, você deve ter em mente a velocidade recomendada, né, para colheitas aí de soja. Elas variam geralmente entre 4 a 6,5 km por hora. Mas óbvio, né, pode variar dependendo aí da máquina que vocês estão utilizando para colher essa soja. Para esse cálculo, a gente utiliza a fórmula que está aparecendo aí também na tela para vocês. Então, ó, sumindo que a gente tem uma colhedora de 22 pés, aproximadamente aí 6,6 metros, de largura da plataforma de corte, colhendo a 5 km por hora, que vai dar aí 1,38 metros por segundo, a gente chega a um rendimento operacional de aproximadamente 18,29 minutos para colher 1 hectare. Dessa forma, é possível estimar o tempo total gasto para colher toda a sua lavoura. Então, em síntese, para se obter o valor da população ideal de plantas para o seu sistema, você deve seguir alguns passos simples, que são os passos que eu passei aí nesse vídeo para vocês. Então, ó, o primeiro deles vai ser o quê? Realizar o cálculo de densidade de semeadura de soja. Depois de densidade de soja, você deve obter o valor aí da taxa de semeadura, o cálculo do peso de 1000 grãos de soja, o peso das sementes por hectare e o cálculo aí de regulagem da plantadeira de soja. Também vai ser possível, com essas informações, obter o valor aí da expectativa de produtividade de soja por hectare e o tempo, né, que a gente vai gastar, que vocês vão gastar para colher essa soja aí que foi plantada no campo. Realizando esse processo em todo o plantio, em todos aí os talhões, em todas as suas fazendas, eventualmente você vai chegar em valores cada vez mais precisos, permitindo que você atinja, né, a população ideal das plantas por hectare e consiga cada vez mais altas produtividades, realizando todo o manejo da forma correta na condução da sua lavoura. Tente isso, né? Teste isso daí nas suas lavouras, nas lavouras dos seus clientes. Depois, compartilha com a gente os seus resultados no aumento aí da sua produtividade. Eu sei que eu passei aqui nesse vídeo, né, muito cálculo, um monte de informação, mas assista esse vídeo com calma, reveja ele, tá gravado, né, reveja quantas vezes quiser, anota os valores, tá, as fórmulas aí todas para vocês, para aplicar nas suas áreas, das suas fazendas ou das fazendas dos seus clientes. Tenho certeza que vai te ajudar a ter melhores rendimentos. Mas e aí, se esse vídeo foi útil para você? Então, ó, deixa um comentário aqui embaixo, né, com a sua opinião. Se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de deixar aquele like, que ajuda bastante aqui no canal, ajuda o YouTube a disseminar esse vídeo para mais pessoas interessadas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos e para você não perder, né, e nem eles, mais nenhum conteúdo como esse. Então, ó, grande abraço e até a próxima, moçada. Deixa aqui nos comentários se a gente esqueceu ali de outra coisa legal para fazer ali na regulagem de semeadura de soja, outro ponto importante que vocês fazem com seus clientes. Certamente a gente vai aprendendo junto e a gente vai avançando aqui. Também a gente ajuda o máximo de produtores nesse nosso Brasil. Grande abraço, moçada! Fui!